Boa noite! Começamos mais um programa Cultura Livre de 2022 e hoje a gente traz aqui um pouquinho de teatro, cinema, arte. A gente fala com o Rodrigo Zaiden. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Elô. É um prazer estar com você aqui. Prazer é meu estar com essa pessoa, esse multiartista, né? Uma pessoa que é fazedor de cinema, teatreiro, produtor cultural, que dá voz a tantas minorias, né? Que traz isso com você. O seu trabalho é incrível, Cultura Livre já te acompanha há algum tempo e a gente é fã do seu trabalho. Parabéns, Evoé para você que continue Obrigado. por muito tempo fazendo isso que eu acho que é seu. Você já nasceu com esse dom, sabe? Não teria um outro Rodrigo Zaiden que não fosse esse teatreiro, fazedor de cinema, que gosta de direção, que gosta de atuar, que tem esse olhar doce, singelo para assuntos tão importantes, né? De tanta relevância para a nossa cultura, para a nossa gente, para a nossa terra. Parabéns, Rodrigo. Obrigado, Elô, pelas palavras. É um prazer mesmo estar com você. Pra ter esse papo. Vamos bater um papo gostoso, falar um pouquinho de teatro, de cinema e falar de Zaiden, né? Conta pra gente, Zaiden, como é que você começa assim, se interessar, né, pelo cinema, porque antes do teatro, né, tem o Rodrigo Zaiden que já estava ali experimentando cinema, experimentando esse outro formato de arte. Sim. A minha história chega a ser engraçada, assim, a minha relação com a arte. Porque ela começa de várias formas e de muitas possibilidades. São as artes plásticas, é o circo, é o teatro. Então, a minha primeira experiência foi com 13 anos no teatro. Então, eu fiz atuação no teatro com 13 anos. E aí, daí, eu fui experimentando, né, cada vez mais. E o cinema foi uma coisa que chegou de uma forma inesperada, porque eu não imaginava que eu ia trabalhar no cinema. Minha paixão era o teatro, eu já tinha entendido que eu queria ficar nas coxias, que eu não queria mais atuar também, já queria ficar atrás das coxias. E, de repente, o cinema foi surgindo. E aí foi surgindo porque eu fiz um curso de dramaturgia para TV e cinema, lá no Rio de Janeiro, para atuar. E aí ali a gente vai percebendo a câmera, né? Vai voltando para aquela ideia da coxia, né? Mas é uma outra coxia, né? O estúdio é por trás das câmeras e aquilo ali vai trazendo curiosidade. Então, o meu encontro foi quando eu estive no Rio de Janeiro vivendo essas experiências diversas. E aí o que me fez ter o meu primeiro trabalho, né, no cinema foi o trabalho do meu marido, que é o Aloísio. Ele trabalha com a comunidade cigana e a gente fez um filme com a comunidade cigana em 2017. Então foi ali a minha primeira experiência real com o audiovisual. Nossa, quem te vê fala que você já está há uns 10 anos fazendo audiovisual, né? E conta pra gente como é que foi então essa primeira experiência de estar também com a comunidade cigana, que é uma minoria, né? Como que foi trazer a história desse povo, né, para as câmeras, né, para a TV? Sim. Foi uma experiência incrível, reveladora, assim, sobre nem sobre quem são os povos ciganos, mas sobre quem eu sou, sabe? Uma experiência muito incrível de autoconhecimento mesmo e de quebrar um monte de tabu, de estereótipo, enfim, imagens que a gente tem de vários povos, né? Porque são as comunidades ciganas, isso é muito importante frisar. E a gente não tem ideia de como funciona, de como essas pessoas, né, se relacionam com a vida. E aí a gente cria preconceitos, né, criam estereótipos, estigmas. E então foi uma experiência muito reveladora, foi incrível. Foi a minha primeira, na verdade foi a minha segunda vez saindo do Brasil, mas também teve essa viagem, né? Então é muito legal quando a gente consegue sair do país e ter essa amplitude de visão e de conseguir ampliar esse campo do que são também as comunidades ciganas, porque eu conhecia aqui no Brasil, né, principalmente no Mato Grosso e Brasília,
e depois a gente foi para Lisboa para também descobrir essas comunidades, Calon principalmente. Então foi sensacional, foi incrível essa experiência. E quase não se falam, né, das comunidades ciganas, inclusive aqui no Mato Grosso a gente pouco se ouve falar e não se vê na TV, não se vê em lugar nenhum. É um assunto que a gente não se fala mais, parece que ficaram ali esquecidos, né? Sim, são grupos super marginalizados, né, nesse sentido. Sim. Então a mídia, como a maioria das aspas minorias, né, são tidas para a mídia, então criam-se determinados lugares são muito complicados, assim, são muito sutis e que criam uma história que é difícil de a gente desconstruir essa história depois. Então, quando a gente vê uma reportagem na TV falando, um cigano cometeu tal coisa. Sim. Não é o cigano que cometeu tal coisa, né? É uma pessoa que cometeu tal coisa, porque você julga o grupo todo. Então, esses pequenos detalhes criam coisas gigantes nos nossos inconscientes, né? E que é muito difícil quebrar, muito difícil desconstruir. Exatamente. Então você, o Aloysio, que é seu companheiro, trazem justamente isso, então, em 2007, querer quebrar isso, mostrar o que é a comunidade cigana e falar um pouquinho da história deles, né? Nesse trabalho, especificamente, a gente falou muito das políticas públicas, né? De como acontece a comunicação, principalmente, das políticas públicas. Então, se a política, antes de existir, quem criou foi lá ouvir os ciganos, os envolvidos, né? Depois que ela foi criada, ela foi passada para os envolvidos têm consciência, né? Então, tipo, as políticas relacionadas à saúde, os profissionais de saúde também sabem dessa política, os profissionais de saúde que estão lá na ponta também sabe de como ele tem que lidar com aquela comunidade específica, seja ela quilombola, seja ela cigana. Sim, né? Porque poucos respeitam, né, a história dele, como que ele gostaria de ser tratado, ou respeitar mesmo a própria identidade da pessoa, né? Isso é realmente o que você falou. É muito importante, né, Zaiden? E aí, então, depois dessa primeira experiência com o cinema, você falou, nossa, é isso que eu quero, vou continuar investindo nisso. Sim. Se encontrou, então, com o audiovisual. Sim. Eu nunca parei de escrever projeto. Eu trabalhei durante muitos anos numa ONG, na minha cidade natal, que é Sabará, perto de Metropolitana Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu trabalhei nessa ONG durante muito tempo e eu fiz vários projetos. E quando eu saí de lá, eu continuei escrevendo projetos culturais e socioculturais. E aí, depois dessa experiência, eu me aprofundei mais nesse lugar de escrita de projeto, porque quando a gente é artista independente, a gente precisa se autoproduzir de alguma forma, né? Então, conseguir algum tipo de financiamento. Então, eu fui caminhando para esse lugar e tentando, de alguma forma, me estabelecer enquanto um artista e conseguir trabalhar com o que eu gosto, né? Trabalhar com esse universo da arte. Então, foram essas pequenas experiências que foram surgindo no caminho, que foram também me construindo para eu chegar esse ano, por exemplo, ano passado, e conseguir fazer coisas maiores, né? Coisas de mais relevância. Assim. Sim. Atingir um público maior também, né, Zaiden? E aí, depois dessas de 2017, teve outros projetos, né, que você teve a oportunidade de participar. Você tem uma participação também com o coletivo Quariterê, né, que é um coletivo... Conta um pouquinho da história desse coletivo. Quem não conhece, acompanhe o Quariterê nas redes sociais. Faz um trabalho incrível também, né, Zaiden? Olha, é sempre um prazer falar do Quariterê, porque foram as pessoas que me acolheram no estado, profissionalmente, artisticamente. Então, assim, se não fosse existir um coletivo de audiovisual negro em Cuiabá, e a gente vê a importância disso, né? Se não existisse esse coletivo que, sem granas, com pouquíssima grana, está ali movimentando a cena cultural, está dando acesso para pessoas trabalharem, pessoas que não têm experiência, pessoas que nunca fizeram uma tal função no cinema, eles abrem espaço para aquela pessoa experimentar. E eu acho isso tão incrível, porque
eles dão a chance de várias pessoas crescerem juntos e nesse lugar pedagógico também, né? Nesse lugar da educação, nesse lugar de ensinar e passar para frente o conhecimento que a gente vai conseguindo a duras penas, né? Conseguindo através de experiências, né? Através de meter a cara num trabalho, porque hoje em dia a gente tem mais acesso, né, a cursos, né, na internet, a gente tem visto isso, mas até pouco tempo ainda era muito difícil a gente ter acesso a cursos de cinema, né, cursos livres, né, tipo gratuitos, era muito difícil. Então... Agora a gente tem o MT Criativo, né, o não é MT, é outro nome agora, eu esqueci agora, que proporciona cursos, né, que vem é uma pasta cultural aí agora, tem vários cursos de cinema, de videomaker, direção para cinema. Cursos online. Cursos online, então a gente está vendo que agora começou uma ação mesmo de profissionalização dos fazedores, né? Dos fazedores de cinema, de arte, né? Exatamente. E eu acho que isso tem muito a ver com a Lei Aldir Blanc, sabe? Sim. Eu acho que está muito ligado à Lei Aldir Blanc, porque aí todo mundo percebeu a quantidade de artistas que nós tínhamos no estado, né? Que nós tínhamos na cidade e percebemos como que também havia uma certa precariedade na fazer mesmo. E na verba, né? De vir verba para poder fazer. Porque exatamente. Querer fazer, você viu, e era só ter verba, porque olha o tanto de coisa que tem. Exatamente. Então a gente não tinha. Então muitos artistas que não tinham experiência com escrita de projetos, por exemplo, na Lei Aldir Blanc eu ajudei, sei lá, umas 10 pessoas a escreverem e a inscreverem os seus projetos, porque elas não sabiam. Então, tipo... É importante ter cursos de escrita de projetos. Depois da Aldir Blanc surgiu vários cursos aqui legais que dava essa possibilidade para os artistas, né? Sim, a gente viu mesmo vários produtores culturais aí escrevendo 20, 30 projetos ao mesmo tempo, porque realmente o artista tem essa dificuldade, sabe o que quer, mas não consegue colocar no papel, né? Porque é bem... Apesar que a nossa querida Cecel, ela fez bem simplificado, né? Foi assim, uma mãe mesmo para os artistas, querendo facilitar mesmo. A gente sabia que era emergencial e principalmente as comunidades ribeirinhas, quilombolas, para essa galera ainda é muito mais difícil, né, escrever esses projetos. E aí a gente teve muita gente se ajudando com também mestres da cultura, que era para dar lugar de fala para essa galera aí, com outras pessoas que falaram, não, vem aqui que eu vou te inscrever como mestre da cultura. Sim. Eu acho que o Aldir Blanc tinha que existir para sempre, assim, não deve ser emergencial, porque ele conseguiu, olha quanta artista que conseguiu comer, né, gente? A gente sabe que é isso, a gente estava conversando com a Lupita aqui esses dias, ela falou, gente, a gente acha que o artista tem que se vestir bem, se maquiar, não é sobre isso, a gente quer comer. Sabe, ter o que comer no prato, não é estar bonito no rolê, não é isso, não é sobre isso, sabe? É isso também, mas o comer está em primeiro lugar ainda, tem muito artista que não consegue... É uma profissão, né? É um trabalho, e a gente precisa ser remunerado por esse trabalho. Então, às vezes uma coisa tão simples vira uma questão de luta mesmo de todos nós artistas, por conta dessa precarização que não é de hoje, sabe? Já tem muitos anos que isso acontece. Então, uma coisa que devia ser super básica, né? Então, hoje em dia, a gente já tem países que pagam os seus artistas para eles serem artistas, que pagam para eles ensaiarem, que pagam para eles fazerem parte de uma companhia. Então, assim, é um projeto cultural que envolve todo o país, que envolve toda uma... E sabendo que a importância da cultura, sabendo como a cultura faz com que o país cresça, com que o país, de alguma forma, desenvolva. E gera muito trabalho, né? Gera muito emprego. E além de gerar trabalho, gerar emprego, a gente gera discussão. Sim, a gente não estaria aqui falando sobre isso.
a gente gera conhecimento mesmo e a gente torna o conhecimento mais acessível. A arte Sim. deixa o conhecimento mais acessível. Sim. Então, várias pessoas que às vezes não têm condições de estar ali numa universidade, aprendendo uma coisa super crítica sobre uma política, um artista vem e coloca uma placa na rua que diz tudo para ele, que é político, né? Que ele vai aprender e vai levar para a vida, né? Vai levar para casa, vai tornar aquilo ali um outro tipo de conhecimento. Então, eu acho isso básico, assim, né? Tipo, a arte para mim é basilar mesmo. Exatamente. E Zaiden, depois a gente vê você agora num trabalho lindo, né? Que você estava junto com a Ju Segovia, um clipe da Carola Nunes, com a Patiana também, que é a parceira da Carola, que é Chorar. Chorar. Então conta pra gente como é que foi fazer a direção de arte, né, dentro desse projeto que ficou assim lindíssimo, 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 assim, a gente ficou sem palavras. Para mim é um dos melhores videoclipes que eu pude assistir no ano de 2021. Foi muito bonito mesmo. Que bom, Elô, obrigado. A equipe foi maravilhosa, a equipe é maravilhosa. Foi um trabalho cheio de surpresas, porque como todos os outros trabalhos, né, o recurso ainda era um pouco limitado. Então era aquela sensação de queremos fazer pelo afeto, pelo amor, pela parceria. Então é legal porque você vê uma equipe que é com pessoas queridas, com pessoas que se gostam, né, e ele em prol de alguma coisa futura que ninguém tem muita ideia do que vai ser. Porque o legal do cinema é isso, né? Você só vai ter certeza mesmo de um monte de coisa depois que essa coisa estiver pronta, né? No caso, era o clipe Chorar. Então, foi um processo de muita pesquisa, muito teste. Então, fiz infinitos testes para conseguir levar a materialidade que a gente precisava para dentro do clipe. Então, a diretora Ju Segovia trouxe essa ideia das 3 chuvas, né? Ela gostaria que houvesse 3 chuvas. E aí eu comecei a pensar quais seriam essas 3 chuvas, né? E aí a gente, em muitas discussões, muitas reuniões, chegamos nessas materialidades, que foi a água, a folha e o paetê, né? Os confetes. E aí cada uma carrega um simbolismo, carrega um significado, carrega uma lindo sensibilidade. Paetê. Nossa, essa chuva de paetê foi incrível. E é um clipe muito interessante. Então, a construção, por exemplo, do figurino, que eu adorei esse processo da construção do figurino, é todo inspirado em guerreiras africanas, né? Em armaduras, e a gente pega esse símbolo e desfragmenta, trazendo as contas, né? As bolinhas de miçanga, aquelas bolinhas coloridas todas. Então, são duas coisas que uma conversa e, ao mesmo tempo, rompe com a mesma coisa, né? Então, a gente traz esse lugar da mulher, estranhamento da mulher também, poderosa, né? Da mulher que... E essa estética completamente inspirada em várias tribos africanas, assim. E foi muito gostoso participar desse... E o elenco, né, gente? Que elenco. Elenco incrível, muito, muito legal. O Alisson fez um trabalho lindo de maquiagem, Alisson Rangel fez um trabalho maravilhoso. A Cassidy também fez um trabalho lindo no cabelo das meninas. Sim. Então a gente queria esse rosto bem limpo, né? A gente queria esse rosto que tivesse sem muitas informações. Então foi bem legal, foi muito gostoso participar desse processo. E a gente fez chover dentro do Cine Teatro Cuiabá. Sala Anderson Flores, né, gente? Na Sala Anderson Flores. Que é um piso todo de madeira, galera. Então, assim, olha, para fazer chover lá tem que ter... Montamos uma grande traquitana, assim, uma grande estrutura para conseguir fazer da forma estética que a gente gostaria e sem causar nenhum dano, né, para o espaço, que é um espaço tombado, um espaço histórico, então tem que ter um monte de cuidados. Então foi muito legal, a galera que fez assistência de arte, né, assistência de direção de arte foi muito, muito legal, que é o Pedro Brits e a Larissa Sossai. Larissa Sossai. São incríveis. E é muito legal porque nessas produções de todas desses últimos tempos, a gente tem se misturado muito nas funções. Então, é legal porque
todo mundo se abre na propositividade de poder executar qualquer função. Então, fulano é diretor hoje, ele não vai ter problema de fazer platô amanhã. E tá tudo certo, porque nossa ideia é muito maior, sabe? É a construção de um cinema, é a construção de uma identidade, a construção de uma... Coletiva, né? Uma coletiva, total. Exatamente isso. E Zaiden, e é o Cine Teatro agora que é a sua segunda casa, né? Fazendo faculdade também de direção cênica, né? Pela Unemates, MT Escola de Teatro. Então o Zaiden está aí se renovando, buscando, e a gente conta um pouquinho mais sobre a história do Zaiden agora com um projeto novo que foi aprovado pela Lei Aldir Blanc e que ele fez já o lançamento agora no mês passado, né, no mês de janeiro teve o lançamento. Então ele vem contar para a gente como é que foi o lançamento de Intersecções e falar um pouquinho como é que foi montar isso, quem está com ele nessa construção. Então fica com a gente no segundo bloco aqui do Cultura Livre.